Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa é a aula que a gente vai discutir paradigmas, né? Metáforas, resoluções de quebra-cabeças na teoria das organizações. Esse é um texto muito importante porque ele vem a dar uma continuidade naquilo que a gente vinha falando a respeito das diferenças que há nos tipos de conhecimento científicos, né? A gente falou das diferenças entre os tipos de conhecimento, de modo geral, mas entre os conhecimentos científicos também há as diferenças, né? Como a gente disse, especialmente entre as ciências que são consideradas exatas, né? E as humanas, por exemplo, ou sociais. Bem, dentro de todo o conjunto de conhecimentos das ciências sociais, existem uma série de ramificações, tá? O Morgan, aqui nesse texto, ele faz a descrição de 4 paradigmas, né? É importante salientar que outros autores, em outros momentos, definem esses paradigmas de uma maneira um pouco diferente. Mas há um consenso, especialmente sobre alguns destes paradigmas, né? E suas respectivas definições. Então, essas diferenças entre os conhecimentos, entre um conjunto, digamos assim, consensuado de conhecimentos, ela é relevante para que se possa entender a ciência como uma superação de uma ortodoxia, né? Então, a ciência não funciona de maneira ortodoxa, né? Ela funciona justamente com base em um conjunto de realidades alternativas, né, como são chamados os paradigmas, que por sua vez, inclusive, são opostos entre si, eles são radicalmente excludentes entre si. Então, eles defendem coisas que são auto-excludentes, que são distintas, né, uma das outras. Então, naturalmente, se a gente está seguindo um determinado paradigma, de uma determinada perspectiva de um grupo de autores, né? A gente não pode utilizar outros autores que sejam de outras perspectivas sem fazer a devida correspondência, né? Eu poderia tratar de um assunto sob diferentes paradigmas, mas deixando claro que entre eles há essa distinção, tá? Então, isso é importante porque o conhecimento científico ele não é algo que se mantém ali inalterado, ao contrário, ele é um tipo de conhecimento que vem sendo criado e recriado constantemente e que vem sendo especialmente superado. As novas pesquisas, as novas reflexões, as novas teorias, elas vão dar conta muitas vezes, é claro que num espaço de tempo um pouco mais largo, né? Naturalmente, não é de um dia para o outro que se supera uma construção de um paradigma, né? Um conhecimento bastante consolidado, mas não é algo dado, imutável, né? Ele está aí a ser contextualizado, a ser historicizado, a ser questionado constantemente, tá? Bem, no que diz respeito a esses paradigmas, o Morgan vai definir, então, que existem 2 desses paradigmas, que eles estão mais de um lado subjetivo, numa organização subjetiva, que é o humanista radical e o interpretativista, outros 2 que têm uma perspectiva mais objetiva, que é o estruturalista e o funcionalista. E dentro deste quadrado ali que ele vai construir, né, os que são mais vinculados à sociologia da regulação são o interpretativista e o funcionalista, e na sociologia da mudança radical, o estruturalista e o humanista, que são aqueles chamados do conflito, tá? Então, ele vai definir cada um desses 4, dando conta de compreender, né, as especificidades de cada grupo ali de abordagem, né? E vai tecer algumas críticas, enfim, vai fazer toda uma análise sobre cada um deles, e a gente então começa a
pensar um pouco sobre isso agora. Falando um pouquinho de cada um dos paradigmas, assim, em linhas gerais, o paradigma funcionalista é aquele mais sistêmico, né? Aquele comportamental, aquele que tem uma origem lá no behaviorismo. Então, ele tem algumas concepções assim bastante objetivas, né? De se observar o comportamento em si e daquilo que é basicamente medido, observável, né? Então ele é criticado por ser bastante reducionista nessa perspectiva e tomar a realidade de maneira bastante, digamos assim, nua e crua, tá? Sem adentrar em algumas outras questões críticas ou subjetivas, por exemplo, tá? Então o paradigma interpretativista ele se distancia um pouquinho ao pensar numa perspectiva da hermenêutica, né? Ele tem linhas assim conhecidas, como por exemplo do interacionismo simbólico fenomenológico. Então ele tem uma característica de se pautar a partir da ação, né? De considerar as múltiplas realidades compartilhadas que surgem e que se modificam nessa interação, tá bem? O humanista radical, ele vai conceber a realidade como socialmente construída e sustentada. Por essa razão, esse aspecto do conflito acaba sendo uma questão importante, né, para se observar por esses humanistas radicais. Então, se percebe a sociedade como essencialmente algo em conflito, especialmente do ponto de vista de um conflito de classe. Então, o capitalismo é algo levado em conta e esses aspectos ideológicos também são analisados, então não são deixados de lado pelos teóricos, né, que compartilham dessa visão do humanista radical. E, por fim, essa perspectiva estruturalista, ela vê a sociedade como uma organização, como organizada em uma estrutura sólida, concreta, ontológica, né? E essa estrutura, ela teria essa condição, digamos assim, de ter certa dimensão de algum ponto, assim, bastante, não vou dizer determinante, mas muito muito importante, assim. Ela é uma dimensão que é muito considerada para o aspecto da produção da ação social, tá? Então essa estrutura ela é muito difícil de ser alterada, né? Segundo essa concepção. Então ela teria uma implicação bastante forte a questão da ação dos indivíduos nesse mundo social, tá bem? É isso, pessoal. Até a próxima, então. Um forte abraço e vamos lá!